noite a todos. Do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Busque a felicidade. Não viva meio feliz, meio infeliz. Pasmado e indeciso, procurando apenas o desejo material, o prazer, a segurança do dinheiro. Essas coisas atrapalham e não levam você à alegria pura. Descubra a força divina que está gravada dentro de você. A voz de Deus o chama. A sua ânsia de busca e de encontro precisa ser satisfeita. Caminhe por novas veredas. O esforço contínuo e sincero retifica o espírito e coloca na senda da felicidade. Que tenhamos todos uma boa palestra. Uma boa noite a todos. Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos proteja. Que possamos, nessa noite, como Delmar já falou, é sempre um tema do Evangelho, refletir sobre o assunto não creiais em todos os espíritos. Nós vamos encontrar, já no início do capítulo, uma mensagem, né? O apóstolo João, que diz: caríssimos, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Agora vamos começar a nossa reflexão. Quem são os espíritos? Quem são eles? Porque por vezes pensamos que são seres distantes, mas vamos, para entender isso, entender quem são os espíritos. Nós somos espíritos. Deus criou todos os espíritos. Nós somos um espírito encarnado agora, ou seja, na matéria, num corpo de carne, por isso que se chama encarnado. Mas todos nós somos um espírito. Dotados da capacidade da inteligência, nós somos um ser pensante, Deus nos deu o livre-arbítrio. E os espíritos desencarnados são aqueles homens, mulheres que já viveram aqui na Terra, num corpo físico, assim como nós estamos hoje, e ao cessar, né, as funções orgânicas, acontece a morte do corpo físico e o espírito retorna para a pátria espiritual, sendo um espírito desencarnado. E a nossa relação com estes espíritos desencarnados, ela é muito grande. Ao redor de nós, sempre teremos espíritos. Os bons, para nos ajudar, para nos fortalecer na nossa caminhada, vão nos intuir boas ideias, bons pensamentos. E aqueles irmãos que ainda não têm essa compreensão, esses espíritos desencarnados, eles também vão nos influenciar para o mal, para manter o sentimento de raiva, de vingança, sentimentos menos felizes. No livro dos Espíritos, na questão 115, nós vamos encontrar uma pergunta aos benfeitores, que diz assim: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta dos benfeitores é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição,
pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele. Então, Deus nos criou todos iguais e nos deu a mesma capacidade para cada um de nós. Por que então que uns vão pelo caminho da maldade e outros vão pelo caminho do bem? Nós temos que pensar. Se Deus nos criou iguaizinhos, será que não é falta de vontade, de perseverança? Deus não criou o espírito mau. E estes espíritos que nos influenciam negativamente, os irmãozinhos desencarnados, né, são aqueles que aqui, vivendo aqui, agiam assim, na maldade, eram desonestos, alimentavam mágoas, ressentimentos, não evoluíram em nada, não adquiriram valores morais. E a diferença para nós conhecer uma ideia que vem, se ela é boa, se é de um bom espírito, ou de um espírito não tão bom, é sempre pelo lado moral. Nunca material. A evolução do espírito, né, ela se dá moralmente. E se nós temos uma ideia não tão boa, nós estamos sendo inspirados por um espírito que não é muito bom. Se nós temos ideias, intuições, otimista, pensamentos bons, pensamentos de amor, de união, de caridade, de sermos uma pessoa bondosa, amorosa, nós estamos sendo amparados pelos bons amigos espirituais. Por isso que nós não devemos crer em todos os espíritos. Assim como os encarnados. Às pessoas boas e aquelas não tão boas, aos honestos e aos desonestos, àqueles que se esforçam, que praticam a caridade, que estudam, que estão sempre sendo bombeiros de Deus, pregando a união, a concórdia, e há aqueles que estão fazendo exatamente o contrário, pregando a desunião, o desamor, a falta de caridade, que cultivam mágoa no seu coração por anos a fios, que vai nos trazer doenças, inclusive. Então, nós precisamos analisar, porque nós vamos receber dos espíritos desencarnados essas intuições e inspirações. E não devemos crer e nem acreditar em todas, mas analisar que pensamento, que ideia está chegando a mim. Realizamos também atendimento fraterno e muitas vezes nos chegam os irmãos dizendo que têm ideias suicidas, por exemplo. Espírito bom não vai intuir para tal ato. Se assim estivermos escutando essas ideias, buscamos urgentemente, encaminhamos as pessoas para um atendimento espiritual na casa espírita, para receber as orientações, a proteção. Assim como qualquer ideia malsã não provém de um bom espírito. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 115A, é perguntado: segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita,
Sem seu menor ou maior aproveitamento depende da docilidade, mas a vida do homem tem fim enquanto a dos espíritos se estendem ao infinito. Então, às vezes, também nós somos crianças espirituais ainda, vivendo uma infância espiritual. Mas Deus nos criou para a perfeição. E cada encarnação é uma grande oportunidade que o Criador nos dá para nós evoluir, crescer, exercitar os dons divinos, que todos nós temos dentro de nós essa capacidade e essa força interior para superar as dificuldades. Com fé, com esperança, sem desânimo, mas também com esforço próprio, um esforço contínuo. Ser perseverante naquilo que é do bem, naquilo que nos faz criaturas melhores. E aí entra também o estudo da doutrina espírita, a leitura edificante. Podemos nos dedicar diariamente alguns minutos a uma boa leitura, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas questões do Livro dos Espíritos, que vai nos trazer conhecimento, que vai nos ajudar a entender a prova pela qual nós estamos passando naquele momento. E teremos sim amigos espirituais a velar por nós e a nos ajudar, a nos amparar. Mas precisamos saber distinguir isso. Então, que tem espíritos levianos, orgulhosos, pseudo-sábios, que não vão nos intuir para o bem. Assim como nós vemos, algumas comunicações que não são de benfeitores, com assinaturas atribuídas a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, e não é o espírito Bezerra de Menezes. Então, não creiai em todos. Nós temos que conhecer o conteúdo. Para conhecer, nós precisamos nos dedicar e estudar as obras básicas da doutrina espírita. Ao adquirir conhecimento, nós vamos saber se um livro espírita, ele condiz com a doutrina espírita. E há tanta literatura espírita por aí, vendida em lugares, por instituições que não têm esse comprometimento de divulgar uma obra séria. Então, há muitos falsos espíritas se dizendo sendo do bem, que não estão psicografando obras corretamente, através de médiuns desavisados, invigilantes, que não estudam, e uma questão de orgulho, às vezes, como uma promoção individual daquele médium, daquela pessoa. Mas quando nós estudamos, quando uma casa espírita é séria, todos os seus trabalhadores, os envolvidos, estudam, em reuniões mediúnicas saberemos distinguir se uma mensagem ali transmitida, ela provém de um bom ou de um mau espírito. E no nosso dia a dia, todos nós sofrendo essas influências espirituais, nós vamos receber intuições e ideias, e inspirações dos espíritos. Aí é que nós temos, então, que ficar atentos. Na questão 121, vai nos dizer por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. Não têm eles o livre-arbítrio? É a resposta dos benfeitores. Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Então isso tem que ficar bem claro,
que Deus criou todos iguais, mas cada um, né, pelo seu livre-arbítrio, as suas escolhas, seguem um caminho. Muitos seguem o caminho do bem, outros seguem por aquela, né, estrada mais larga, aquela estrada do caminho da perdição. É preciso que a gente faça essa análise, que ideias estou recebendo. E nós vamos encontrar no Evangelho, então, que nos diz os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Então, não existe milagre. Existe trabalho no bem, existe esforço pessoal. Nós não podemos prometer algo que não é do nosso alcance. Vem alguém para a casa espírita, né, e quer uma cura de uma enfermidade imediatamente, como se fosse um milagre. E isso nós sabemos que não existe, nem compete a nós encarnados dizer algo. Compete a nós dizer: busque, faça oração, a casa espírita vai ajudar, os benfeitores vão ajudar, o passe é medicamento que verte do alto para ajudar, mas uma grande parte é a própria pessoa que tem que fazer. Através da fé, da mudança de pensamentos, da mudança de conduta, e o auxílio espiritual sempre vem. Então não é um milagre em si, é a busca individual de cada um com o auxílio coletivo de vibrações positivas e amorosas dos trabalhadores encarnados e dos trabalhadores desencarnados. E quando a pessoa colabora, né, no seu tratamento, ela recebe mais do alto. E o Espiritismo, então, vem revelar outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É o que o texto traz, porque nós não estamos vendo, né? Nós não estamos vendo como se fosse um homem, um encarnado, o perigo, mas ele existe. Ele existe porque nós estamos rodeados de espíritos. Há muito mais espíritos desencarnados na pátria espiritual, no mundo dos espíritos, na erraticidade, como se costuma falar, do que encarnados num corpo físico. E sempre estamos sofrendo influências. E nós estamos também sempre pensando. Nós temos em torno de 50 a 60 mil pensamentos por dia. Segundo os estudiosos, estamos sempre pensando e nos ligando a um pensamento de um espírito desencarnado. Então, cuidar também do nosso pensamento é fundamental. Pensar no bem, fazer o bem, praticar a caridade, orar mais, buscar aquilo que é espiritual, edificante, o que vai nos tornar pessoas melhores, pessoas de bem. É para isso que nós estamos reencarnados aqui. A diferença entre os bons e maus espíritos está nas características, sempre morais, como eu comentei antes, e jamais materiais no que expresso. Os primeiros, seguindo Jesus, só expressam o bem, no fundo e na forma que se expressam. Todos nós, independente da religião que cada um foi criado, da sua crença, acreditamos em Deus e sabemos diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é tão bom. Quais são os valores morais que nós precisamos adquirir? Que bagagem espiritual nós iremos sair daqui?
Nós temos que sair com uma bagagem espiritual muito maior do que quando reencarnamos. Afinal, nesse processo educativo, é para isso que nós estamos aqui. Para adquirir virtudes, vencer as más tendências, superar dificuldades. É na dor, muitas vezes, que nós crescemos espiritualmente. É na dor que nós nos voltamos mais para Deus, para a oração, para a busca de uma espiritualidade superior. Então, prestemos bem atenção às reflexões, que pensamentos nos rodeiam e, principalmente, quais são as nossas atitudes perante a vida, perante o mundo, perante a família, no ambiente de trabalho, na casa espírita, nas escolas, em todos os lugares. Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Como é o meu trato com o outro também? Precisamos melhorar nisso também. Nos ajudar mais mutuamente. E tem uma caridade que todos nós podemos realizar, que é de vibrar pelo mundo positivamente, pela família, fazer orações, fazer a prática do Evangelho no lar, tão difundida nas casas espíritas, o Evangelho no lar, na recepção. Nós temos o roteiro, o folheto, né, de como fazer isso. Podem pedir informações também com os nossos recepcionistas na livraria, de como fazer uma vez por semana essa leitura do Evangelho, que nos traz inúmeros benefícios, e atrairemos para o nosso lar a companhia amorosa dos benfeitores, que vão nos ajudar, inclusive na compreensão do texto a ser lido. Na hora de abrir o Evangelho, nós vamos ler e vamos ver que a família estava precisando exatamente daquela leitura. Assim como no nosso dia a dia. Os livros são nossos grandes amigos e companheiros. Um livro bom, uma literatura boa, escrita por um bom espírito, tanto seja ele encarnado quanto desencarnado. E para quem quiser conhecer mais sobre os livros, as obras básicas e uma vasta literatura espírita, nossa livraria, Poço de Livro, fica aqui, subindo as escadas ao lado, e poderão ali passar, conhecer, ver os títulos, mas temos a certeza que sempre vamos nos interessar por um assunto, por algo que vai nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores, porque nós vamos compreender. E compreendendo a doutrina espírita, vamos entender por que passamos por determinadas situações na nossa vida, alguns sofrimentos, e não vamos nos revoltar. É um grande equívoco quando passamos a encarnação revoltados e se lamentando. Vamos atrair para junto de nós espíritos revoltados e que reclamam. Vão nos infundir ideias não tão boas. Agora, aqueles espíritos bons não vão nos dizer, porque não existe milagres na doutrina espírita, exatamente o que nós temos que fazer. Porque senão nós não estaríamos usando a nossa capacidade também de pensar e de nos esforçar. Mas eles vão dar alguma ideia, uma intuição, uma inspiração. E se nós estivermos atentos e ter essa percepção que a ideia é boa, que tem um cunho moral, que é uma ideia elevada,
ela provém de um bom espírito. Nós podemos, com isso, acreditar. Agora, lembremos sempre, tudo aquilo que nos afasta do bem, do Evangelho de Jesus, do que é bom, do que é sublime, do que é elevado, é alguma inspiração e influência espiritual de espíritos não tão bons, que são imperfeitos, que são impuros, que foram aqueles homens que tinham essas ideias encarnados. Então, retornando, não é a minha fala, não é o processo do desencarne que vai fazer que o espírito do outro lado ele passe a ser evoluído. Ele vai ter os mesmos pensamentos e as mesmas ideias aqui. Se era um homem viciado em drogadição, no álcool, desencarnou, ele vai continuar se afinizando com esse tipo de pessoas, as que fazem uso, vai se aproximar, vai intuir para que seguem fazendo uso, né, dessas drogas. Isso tudo nós vamos encontrar, né, todos esses assuntos que nos despertam esta curiosidade nas obras básicas. Livro dos Espíritos, 1019 questões. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos traz os ensinamentos de Jesus. E aí temos o que é o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e tantos outros. A coleção do André Luiz, né, que fala dessa ligação, essa conexão com o mundo espiritual, psicografia de Chico Xavier. Aí nós temos vários livros, psicografado por Divaldo, tudo médiuns que estudaram, que são sérios, que se doam até hoje, o Divaldo, no caso, né, para o movimento espírita. É um belo exemplo para todos nós. Com mais de 90 anos, segue ainda proferindo palestra em outros países e aqui no nosso. A oração, ela sempre vai nos ligar com os bons amigos espirituais. É uma grande ferramenta que nós temos nas nossas mãos. Vamos orar sempre, cada vez mais. Vamos tirar minutos no nosso dia para as questões espirituais. É bem verdade que precisamos do trabalho material, que necessitamos das coisas materiais para sobreviver. Estamos num corpo físico e na matéria. Mas não esqueçamos de buscar, de trabalhar as questões espirituais. E a oração é sempre uma grande ponte de nossa ligação com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, com estes espíritos que nós podemos acreditar e crer, que nos auxiliarão na nossa jornada evolutiva, que vibram conosco com as nossas conquistas, com as nossas boas ações, com os nossos bons pensamentos, que estão conosco nos acompanhando nas leituras edificantes, nos grupos de estudos, assistindo uma palestra. Aqui tem muitos benfeitores amparando e ajudando. Ao chegarmos na casa espírita, nos coloquemos prontamente em oração antes de iniciar uma palestra, para aproveitar esses fluidos espirituais, essa sintonia tão boa. Aqui é um ambiente todo preparado com carinho, com amor, para receber os espíritos encarnados. Nós somos um espírito, vamos lembrar disso, e os irmãos desencarnados. Então, esses dois mundos se juntam, porque os nossos irmãos desencarnados também precisam aprender,
também precisam, como todos nós, aprender a mensagem do Cristo. E quantas vezes, quantas encarnações nos distanciamos do Mestre. E este momento mais importante, decisivo das nossas encarnações. Da nossa encarnação, vamos escolher bem o que nós queremos. Qual é a nossa prioridade maior? E vamos trabalhar nisso, nesse esforço contínuo, nesse processo educativo, que nos fará muito bem. Nós vamos ser mais corajosos, pessoas melhores, com mais esperança, e poderemos ajudar muito mais aqueles nossos irmãos que vêm na retaguarda. Ficamos então, queridos irmãos, com estas orientações. Vamos nos lembrar sempre que temos ao nosso redor esses espíritos, alguns velando por nós e outros nem tanto. A depender da nossa sintonia, da nossa frequência mental e da nossa busca interior de nos melhorarmos a cada dia. Vamos agora ao passe, que é uma oração, uma energização para todos nós. É um momento em que a espiritualidade amiga nos auxilia um pouco mais. Queridos irmãos, nesse momento, vamos sentar confortavelmente nas poltronas, relaxando o nosso corpo físico, acalmando os nossos pensamentos, respirando suavemente e assim, em prece íntima, elevamos o nosso pensamento, o nosso coração a Deus. Esse Pai amoroso, fonte criadora de todas as coisas. Amor incondicional. Em nome de Jesus, Mestre, irmão, amigo, companheiro de todos os momentos. Que nos dois planos da vida, nesse momento, espíritos de luz que envolve a cada um com seu amor, abraçando a cada um, envolvendo a cada um na paz, no amor, para que possamos a cada dia ser melhor, que nós possamos a cada dia agradecer e ser gratos por este Pai tão amoroso. Queridos irmãos, que muita luz, que muita paz envolva a cada um, que possam retornar aos seus lares com a paz que Jesus nos oferece. E assim, com esse pensamento de amor, aguardamos o segundo momento do passe. Envolvidos que estamos pela paz
do Mestre Jesus. E após recebermos essas energias benfazejas, que possamos agora, unindo nossos pensamentos, dedicar um pouco que daqui recebemos àqueles que, envolvidos com a tristeza, envolvidos com a melancolia, pensam e nutrem ideias suicidas. Rogar a eles que encontrem força e coragem para enfrentarem as situações difíceis que estão vivenciando, buscando auxílio através da prece, buscando auxílio através da medicina, encontrando força, encontrando coragem e principalmente nos ensinamentos do Mestre Jesus, saírem da situação em que se encontram. Da mesma forma, pedimos por aqueles que lhes acompanham fora do corpo físico, lhes influenciando de forma negativa, que possam lembrarem-se que o Pai, que é bondoso e justo, não lhes considera maus, mas sim mais ignorantes, e que dessa forma estará sempre, através da espiritualidade amiga, lhes aguardando de braços abertos para lhes auxiliar, para lhes prestar carinho, para lhes dar amor. Por aquele Senhor que não percebem que seus pensamentos são forças vivas e nutrem seguidamente ideias negativas. Que possam também, Senhor, encontrar através da oração, através do conhecimento, o amparo necessário para buscar o Evangelho de Cristo, e nele alegrai-vos, pois todos aqueles que conseguem encontrar, através das palavras amigas e dos ensinamentos morais, o rumo certo a seguir, certamente serão felizes. Que possam, Senhor, aqueles que adentram os lares espíritas, buscando conhecimento espírita e conhecendo os fenômenos espíritas, se deslumbram e acabam acreditando em todos os espíritos, que possam, através do conhecimento e do conhecimento do Evangelho de Cristo, perceberem que somente as ideias morais que elevam o ser, que indicam o bem, provém de bons espíritos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que, enfim, vítimas de influência ou não, esquecem-se de Ti. Que eles possam, Senhor, perceberem que em nenhum momento, em nenhuma circunstância de suas vidas estarão sozinhos, pois Tu, Pai, que é bondoso e justo, jamais desamparará nenhum filho Teu. Que todos possam perceber que, envoltos do Teu amor, o auxílio, a ajuda está sempre próximo, bastando movimentar a vontade, orando, pedindo aos céus o auxílio, certamente ocorrerá.
Que o amor, a paz, o afeto, a alegria do Cristo esteja com todos nós. Que assim seja.